Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Olá, Ari, já chegou. Tarsis, boa noite. Vivi, boa noite. Boa tarde, né? Boa noite. 16 e 2 minutos. 18 e 2 minutos. Estou um pouquinho atrasado, né? Para iniciar aí a nossa live, para falar do caso clínico de vocês. Quero agradecer a vocês pela participação. Ilka, obrigado pela presença. Aninha, todos os alunos, obrigado pela presença, pela participação, tá? Da TS 59, da TS 60. Quero agradecer a todos pela participação no portal, pelas respostas sobre hanseníase e meningite lá no portal. Como vocês, não sei se vocês assistiram o vídeo de meningite, é uma doença muito grave que atinge as meninges do paciente. Nem muitos pacientes ficam diretamente curados com a meningite e muita gente fica com sequela. Antigamente, né, hoje em dia já existem meios, né, vacinas pelo Sistema Único de Saúde que oferece esse tratamento tanto para hanseníase, né, o tratamento para hanseníase, quanto o tratamento para pessoas com meningite. A criança toma 3 doses da vacina de meningite, reforço, para ficar imunizada contra a meningite. Isso não quer dizer que ela futuramente possa pegar a bactéria da meningite, porque existe meningite viral e bacteriana. Oi, Vanessa, boa noite a todos. Isso não quer dizer que não exista, né, a meningite bacteriana e viral. E qualquer bactéria que se instala no corpo de um ser humano, Eunice, boa noite. Qualquer bactéria que se instala no organismo do ser humano, que se não é diagnosticada de uma maneira correta e exata, essa bactéria pode se instalar em qualquer outro tipo de membrana, né, principalmente nas meninges, e causar um tipo de meningite. Diogo tá aí, ó. Obrigado, Diogo, pela presença, tá bom? Representante Diogo aí, representando vocês, que sempre me ajuda na turma lá, toda terça e toda quinta. Obrigado, tá? Eu quero deixar uma frase antes de começar. Como eu falei para vocês, hanseníase é uma doença foi causada por uma bactéria, né? Mycobacterium leprae, que é transmitida através do contato físico. Antigamente a gente não tinha tanta cura para paciente com hanseníase. Muitos pacientes com hanseníase ficavam com sequelas, atrofiado. Hoje já existe um esquema, né, de medicamentos para tratamento da hanseníase. Hoje em dia você vê poucas pessoas internadas no hospital com hanseníase. Você não vê mais mortalidade por hanseníase, mas você vê mortalidade hoje em dia por meningite bacteriana e viral, né? Não porque a bactéria da meningite, né, vai causar a própria meningite, porque a criança, no seu nascimento, nos seus primeiros dias de vida, Elaine, obrigado pela participação. Nos primeiros anos de vida, ela já é imunizada contra a vacina da meningite, que combate a meningite tanto viral quanto bacteriana. Mas o paciente, quando fica hospitalizado, ele acaba adquirindo algumas doenças, né, por algum tipo de bactéria, que essa bactéria não é diagnosticada corretamente e não é tratada com antibiótico corretamente, né? A gente tem que fazer um antibiograma, uma hemocultura, para saber que tipo de bactéria esse paciente tem, para tratar a bactéria, porque existem bactérias que são resistentes a antibióticos, né? E quanto mais antibiótico você der para o paciente, mais resistência essa bactéria vai tendo. E aí a bactéria pode se instalar na membrana da meningite, causando a meningite bacteriana, tá? E leva à morte ou deixa o paciente sequelado, que é horrível, o paciente sequelado por meningite. Aline Fonseca presente, obrigado, estava travando, estão conseguindo me ouvir, mas eu quero agradecer aqui de antemão, que foi maravilhoso
as respostas de vocês lá no portal. Isso para mim é muito importante. Isso indica que vocês assistem os meus vídeos, né, que eu posto. Não é qualquer vídeo que eu pego e posto lá. Eu primeiro assisto o vídeo, olho os vídeos, vejo qual é a referência do vídeo, se está tudo certinho, porque tem vídeos que falam coisas erradas, para poder postar para vocês terem um conhecimento mais fidedigno, tá? Eu vou deixar aqui uma frase que eu sempre deixo nas lives para vocês meditarem, tá? Quando você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram aguentar até agora. E não desista nunca. Então, se em algum momento da sua vida você parar hoje e pensar em desistir, você fica, opa, e lembre-se dos motivos que te fizeram aguentar até agora a caminhada, tá? Essa caminhada que você achou com dificuldade. Tá bom? Então, sempre que você pensar em desistir, você lembre-se dos motivos que te fizeram aguentar até agora, ou seja, os motivos que vocês chegaram até a matéria de microbiologia e parasitologia. Então não desistam. Se vocês passaram por matérias mais complicadas, que vocês acharam mais complicadas, então não desista, né, dessa matéria. Eu sei que é um pouquinho complicado, são nomes técnicos, são nomes novos, né? Então eu sempre peço para os alunos pesquisem as palavras técnicas, que é importante, o significado, não estou entendendo, porque é complicado mesmo. Até no meio do ambiente hospitalar, você vai ler tudo nessas palavras técnicas e vai acabar se deparando com a palavra que não vai estar entendendo. Então não desiste por isso. Né? Se você está dentro do estágio, está estagiando e você acha que vai desistir porque achou uma dificuldade no meio do caminho, você para e pensa dos motivos que levaram você a chegar até ali. Então não é agora que eu vou desistir, tá bom? Então não desista nunca. Então vamos aqui para o nosso caso clínico para não tomar muito tempo de vocês, tá? Muito tempo de vocês. Eu botei lá 2 casos clínicos para vocês responderem, né? Interpretar. Caso clínico a gente tem que ler, interpretar, e pela nossa interpretação a gente tem que dar uma resposta. E caso clínico é baseado numa história que o professor, que sou eu, cria para que os alunos possam desenvolver o seu pensamento de aluno, né? Se o aluno consegue pensar e se consegue desenvolver aquilo que está escrito ali. Então você vai ler, você vai prestar atenção e de acordo com o videoaula você vai responder. E caso clínico nada mais é do que um histórico, tá? Boa tarde, Vanessa Jacinto. É um histórico de uma doença de um paciente. Claudiane, boa tarde. De uma doença de um paciente que você vai simplesmente, pela história do doente ou dos antecedentes familiares, você vai descrever o que o paciente provavelmente possa estar desenvolvendo, provavelmente ele possa ter. Lembrando que esse caso clínico é para ser entregue. Letícia Santos, boa tarde, seja bem-vinda. É para ser entregue na quinta-feira, anexada no portal, junto com a prova que vai estar disponível dia 20 no portal, tá? No horário de 8 às 17 horas, para você estar desenvolvendo a prova mediante aos vídeos, todos os vídeos e todos os materiais teóricos postados por mim, tá? Então, caso clínico nada mais é do que um histórico que a gente colhe do paciente através de uma anamnese. A anamnese é uma entrevista que a gente faz com o doente e ali a gente vai desenvolvendo o que o paciente está dizendo, vai descrevendo para passar para o médico e o médico está avaliando esse paciente. Mas pelo que o paciente fala, a enfermagem... Pelo que o paciente fala, a enfermagem acaba, pelo seu conhecimento teórico, acaba sabendo mais ou menos o que o paciente tem. Então não esqueça, esse caso aqui tem para anexar na quinta-feira, dia 20, no horário da aula, tá? Junto com a segunda avaliação que vocês vão fazer,
que vai estar disponível a avaliação de 8 às 17 horas no portal para você. Então, o primeiro caso clínico fala de um jovem de 23 anos de idade, tá? Que foi à consulta no ambulatório de uma clínica médica. Foi ao ambulatório da clínica médica, 23 anos de idade, com um relato de manchas vermelhas na pele e em várias partes do corpo. Né? Quando o paciente fala para a gente que está com manchas vermelhas e a gente está vendo, isso é um sinal, nós estamos vendo manchas vermelhas na pele e em várias partes do corpo, ele tem um eritema cutâneo. Eritema cutâneo é vermelhidão da pele, só que da pele não é só na pele, é em várias partes do corpo, principalmente nas palmas das mãos e nos pés, na boca, no nariz, na palma da mão, na sola dos pés. Então ele tem um eritema cutâneo, tá? Que envolve a boca, a mão e o pé, principalmente as mãos e a parte plantar do pé. A pele está descamosa, apresenta ínguas em todo o corpo. As ínguas sempre vão aparecer na região axilares, tá? Abaixo da mandíbula e na região inguinal. Essas ínguas, elas aparecem na parte axilares, abaixo do maxilar, tá? E na virilha, tá? Ínguas em todo o corpo, mas principalmente na região genital, que é a região inguinal, que eu tô falando que essa íngua aparece. Dor de cabeça, dor muscular, né? Dor de cabeça é cefaleia, dor muscular é mialgia, dor de garganta, mal-estar. Febre leve, geralmente abaixo de 38 graus Celsius. Carol, boa noite. Que apareceram há 2 semanas. Então, há 2 semanas, isso vem apresentando nesse jovem de 23 anos de idade, esse eritema cutâneo, que é essa vermelhidão na pele dele, principalmente nas mãos e nos pés e por todo o corpo. Tem essa íngua, né, nas regiões axilares, na região do pescoço, principalmente na região genital, que é na virilha, além da dor de cabeça, dor de garganta, mal-estar, a febre, que geralmente é abaixo de 38 graus Celsius. E apareceram há 2 semanas. Ele relata ter atividade sexual sem uso de camisinha. Então aí você já pensa em várias coisas por ele não usar preservativo, né? Por ele não usar preservativo, a gente já pensa em vários motivos de várias doenças por ele não usar preservativo. Pode ser um cancro mole, pode ser uma gonorreia, pode ser uma clamídia, não sei, né? Usuários de drogas ilícitas. A droga ilícita não tem nada a ver com o que o paciente está sentindo, a droga ilícita não causa isso, né? Independente de estar usando droga ou não usando droga, vai apresentar os sintomas. Se não usar o preservativo, se tiver a vida promíscua, fazer atividade sexual com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E não usar preservativo, vai adquirir uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Antigamente a gente falava doença sexualmente transmissível porque se dava doença. Hoje a gente fala infecção sexualmente transmissível porque é uma infecção. Por que é infecção sexualmente transmissível? Porque a maioria das infecções sexualmente transmissíveis, elas podem ser assintomáticas, não apresentar sintomas, como elas podem ser sintomáticas, apresentarem os sintomas. Por isso a nomenclatura mudou para IST e não DST. IST, infecção sexualmente transmissível, por elas não apresentarem os sintomas, serem assintomáticas e a bactéria está acumulada. Não é errado falar DST, né? Mas hoje em dia a gente fala IST, infecção sexualmente transmissível por esse motivo, de alguns pacientes estarem assintomáticos, mas está infectado com a bactéria e com o vírus e ainda não manifestou os sinais e sintomas porque a imunidade está alta.
Não se usa mais DST, se fala IST. Então aqui pode ter várias ISTs. Por que é ISTs? Infecção sexualmente transmissível. Que eu acabei de falar agora para vocês. Porque algumas doenças sexualmente transmissíveis, que é a infecção sexualmente transmissível, são assintomáticas. Tá? O paciente ele tem a bactéria acumulada no organismo, tem o vírus acumulado no organismo, que a gente fala colonizado, mas ainda não manifestou os sinais e sintomas, porque o sistema imunológico dele está alto, não está baixo, só vai se manifestar quando o sistema imunológico estiver baixo, aí gera a doença oportunista, tá? Alguns sites ainda estão escritos DSTs, mas o correto é falar IST, tá bom? E de acordo com o relato desse jovem e o vídeo aula no portal, qual IST, qual infecção sexualmente transmissível ele está desenvolvendo? Como eu falei anteriormente, infecção sexualmente transmissível tomou essa nomenclatura, tá, atualmente, por algumas doenças, por algumas infecções sexualmente transmissíveis serem assintomáticas, tá? Não manifestarem os sinais e sintomas. A bactéria está colonizada no organismo, o vírus está colonizado no organismo, mas o paciente ele não apresenta sinais e sintomas da infecção sexualmente transmissível, só através de exame laboratorial, ou um preventivo, ou um exame de sangue, que aí vai diagnosticar a presença da bactéria causadora da infecção sexualmente transmissível. Isso aí, como o caso do HIV. Tem pacientes com HIV que são assintomáticos, não sentem nada. E só vai saber depois de 4 anos que fazem os sintomas, fazem o teste para HIV ou o exame para HIV, para saber se tem HIV. Por isso é chamada de IST, infecção sexualmente transmissível, porque a infecção pode ser sintomática e assintomática. Isso vai muito do sistema imunológico do paciente. Então, se meu sistema imunológico está aumentado, eu tenho uma grande quantidade de anticorpos, esse antígeno no meu corpo não vai ter resistência para se multiplicar nas minhas células, já que eu estou com o sistema imunológico aumentado. Mais uma vez, futuramente isso vai acontecer, meu sistema imunológico vai deprimir, vou ficar com o sistema imunológico imunodeprimido e vai apresentar os sinais e sintomas. Mas fora isso, só vai saber o diagnóstico da doença fazendo o exame laboratorial. Então aqui nesse caso, de acordo com o relato do jovem e do vídeo aula que eu já postei para vocês no portal, qual IST ele está desenvolvendo estágio? Só existe uma infecção sexualmente transmissível. Que bom, Carol. Só existe uma infecção sexualmente transmissível que possui estágio. Boa tarde, Adriana Monteiro. Um beijo. Saudade. Só existe uma doença sexualmente transmissível, que é uma IST sexualmente transmissível que possui estágio, tá? O primeiro estágio dela, ela atinge a corrente sanguínea, a bactéria, e não apresenta sinais e sintomas. Fica ali colonizada no nosso organismo e só é detectada pelo teste rápido que é oferecido no SUS ou pelo VDRL. O segundo estágio da doença, quem quiser responder agora, responde agora aqui não, responde no caderno, tá? Responde no caderno. Gonorreia não é, tá? Porque aqui ele relata o uso de camisinha, mas não tem corrimento em órgão genital. E nem está relatando, não precisa falar aqui, Carol, o nome da doença, senão falava, gata, tá? Ele não está relatando nenhum corrimento no órgão genital e não tem eritema, que é coceira no órgão genital. Entendeu? Gente, é para responder no caderninho de vocês, não aqui, tá? Então, essa IST, ela tem 3 estágios.
O primeiro estágio, a bactéria fica colonizada na corrente sanguínea e o paciente fica totalmente assintomático. Só vai ser diagnosticado através do diagnóstico do exame de VDRL ou teste rápido, que é gratuito hoje em dia nos postos de saúde. O segundo estágio é quando a doença já manifesta sinais e sintomas, como este jovem está apresentando, tá? Essa doença ela não tem corrimento genital no homem e na mulher, tá? Essa doença ela não é de característica de corrimento genital masculino nem feminino. Toda doença que é uma IST, que tem corrimento genital masculino e feminino, é gonorreia, tá? E se tem verrugas em volta da glande do pênis, nos grandes lábios, já é condiloma. É totalmente diferente. Boa tarde, Elaine Ferreira. Tá? Então, o segundo estágio da doença, dessa infecção sexualmente transmissível, já é o quê? Os sinais e sintomas que os pacientes apresentam, principalmente, né, monilíase oral, que é conhecida como sapinho, manchas avermelhadas nas mãos, na sola do pé e pelo corpo todo, que a gente chama de eritema cutâneo, tá? Ínguas, mas a íngua ela pode ser confundida também com o HIV, né? Que é o vírus da imunodeficiência humana, ou AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. HIV é vírus da imunodeficiência humana e AIDS é síndrome da imunodeficiência adquirida. As doenças assintomáticas é importante sim, né? As doenças sintomáticas, se o paciente está assintomático, é importante ele fazer exame laboratorial para ser investigado. Para isso existe exame de imagem, exame laboratorial para ser investigado. Né? Ainda mais quem não usa preservativo como esse aqui. Então, o segundo estágio já tem a monilíase oral, já tem os eritemas cutâneos nas mãos, nos pés, pelo corpo todo. Pode ter as ínguas, principalmente na virilha, na axila, nessa região do pescoço. Mas não se atente que a íngua faz parte totalmente desta doença, tá? Porque não faz. Agora, o terceiro estágio dessa doença, que é o pior de todo, é quando a pessoa fica hospitalizada e essa bactéria, ela atinge os órgãos do paciente. Né? E quando chega ao terceiro estágio, a pessoa fica hospitalizada, tomando antibiótico terapia por via endovenosa e muitas das vezes vai a óbito por uma doença que poderia ser tratada, tá? Lá no início, com o teste rápido que é oferecido no posto de saúde. Todo posto de saúde tem teste para HIV, tem teste para hepatite B, hepatite C e para essa doença, tá? A descamação da pele, né, que não tem nada a ver com sinal e sintoma da doença, é só mesmo para complicar a vida de vocês, tá? Já pedi para... Aí vocês vão dizer qual a IST está desenvolvendo esse paciente. Você vai botar lá. Qual é a infecção sexualmente transmissível? Tal. Qual é o estágio? Está colonizado? Só foi diagnosticado pelo exame laboratorial, tanto o teste rápido, tanto o exame de VDRL. É assintomático? Estágio 1. Tá? Apresenta sinais e sintomas, é sintomático, porém só tem alteração do sistema tegumentar e gânglios linfáticos, estágio 2. Paciente está hospitalizado porque a bactéria atingiu os órgãos e vísceras, estágio 3. E qual o nome do agente etiológico?
Não vou falar o nome do agente etiológico aqui para vocês, né? E explique a forma de transmissão. A forma de transmissão foi o quê? O ato sexual sem uso de preservativo. Essa é a forma de transmissão dessa doença. Se você tem ato sexual sem uso de preservativo, vai adquirir esta doença que todo mundo aqui já sabe qual é. Não preciso nem falar. E todo mundo aqui já sabe o estágio da doença. Parabéns para quem já conseguiu decifrar, que estava super fácil, o nome da infecção sexualmente transmissível, o nome do agente etiológico, que é uma bactéria, e o estágio, que são 3, mas o paciente já passou pelo primeiro estágio, porque ele está sintomático. O primeiro estágio é quando o paciente ele está sintomático. O primeiro estágio é quando o paciente está assintomático, não usou preservativo, ficou com a consciência pesada e procurou um médico para fazer um teste rápido ou um exame de VDRL para saber se foi contaminado ou não. E o terceiro estágio é quando, além de ter as alterações tegumentares ou tissulares, essa bactéria atinge os órgãos e as vísceras, o paciente fica hospitalizado, tem doenças oportunistas e acaba indo a óbito. E o agente etiológico é o nome da bactéria, que vocês já sabem o nome da bactéria pelo vídeo aula postado lá. E a forma de transmissão é pelo ato sexual sem preservativo. Se usasse preservativo, um jovem de 23 anos não precisava tomar antibiótico terapia, né? E para o tratamento dessa doença são o quê? 3 doses de penicilina benzatina, que é bezetacil. Cada dose é de 1.600. Então ele vai tomar 2 hoje, uma em cada bumbum. Daqui a 3 dias, mais 2, uma em cada bumbum. Daqui a 3 dias, mais 2 em cada bumbum. E, se necessário, tomar antibiótico via oral. Tá? Isso para não piorar. E se continuar fazer atividade sexual sem preservativo, ele vai se recontaminar, que vai piorar tudo. Ele vai se recontaminar e isso vai piorar tudo novamente. Entendeu? Deu para entender mais ou menos o que eu queria que vocês fizessem num caso clínico? Lembrando que a prova toda vai estar baseada assim. Temos o teste rápido, tá? Que é feito no posto de saúde, tanto para HIV, tanto para hepatite C e para essa doença. E tem o exame de VDRL. Exame sorológico, tá? É verdade, Vanessa. É uma doença que compromete muito o sistema e ainda é agravante de forma congênita, principalmente na gestante. Se a gestante tem essa doença que pegou do parceiro, não tratou no início da gravidez, vai ter uma transmissão vertical de mãe para o feto. O bebê pode nascer prematuro, pode nascer e virem a óbito, pode vir nascer com cegueira, muitas das vezes, nasce com desenvolvimento mental totalmente irregular, crescimento irregular, questão cognitiva totalmente alterada e é muito pouco divulgada, tá? E essa doença, ela está aí na mídia, tá? Existem várias pessoas contaminadas por essa doença e não se trata, e são assintomáticas. E continuam fazendo atividade sexual sem uso de preservativo, contaminando outras pessoas. E, infelizmente, a mulher que está grávida, fica grávida, uma adolescente de 15, 16 anos, não sabe nem o que é uma gravidez, ou sabe, acaba ficando grávida, pega essa doença, né, vai para o pré-natal, a gente explica todo o tratamento. A gente faz todo o tratamento, explica todo o tratamento para ela. Não adianta só ela fazer o tratamento, o parceiro tem que fazer o tratamento, porque se ela fizer só o tratamento com a penicilina benzatina gestante, para evitar a transmissão da bactéria pela placenta, que é a transmissão vertical,
e continuar fazendo a atividade sexual com o parceiro sem camisinha porque o parceiro não se tratou, ela vai se reinfectar. E quem vai pagar é o bebê, que não tem culpa de nada. Né? E é uma doença muito grave. Muitas crianças, né, hoje em dia nascem portadoras dessas doenças, né? Muitas crianças nascem com cegueiras prematuras, dependendo de um oxigênio. É verdade, muitas mulheres adquirem, mas as mulheres não pensam, né? Elas não pensam, elas querem fazer atividade sexual sem preservativo. Os homens também não pensam, não é só culpa da mulher, é culpa do homem também. O homem também tem que ter a consciência de usar preservativo, não só a mulher, mas o homem também tem que se preocupar. Além de engravidar, a camisinha não previne gravidez, previne as ISTs, entendeu? As infecções sexualmente transmissíveis. Então é importante o homem também se preocupar com a saúde do seu pênis. Não só a mulher se preocupar com a saúde da vagina dela, né? Se preocupar com a saúde do pênis dele também. O homem também tem uma certa culpa nisso, não é só a mulher não, tá? Então deu para entender o primeiro caso clínico, né? Vamos para o segundo, tá? O segundo caso clínico é um paciente de 50... É complicado isso, Carol. Vamos para o segundo caso clínico. Paciente de 54 anos de idade, foi na consulta ambulatorial da Clínica da Família acompanhado da sua esposa. Durante a triagem do profissional, triagem é quando o paciente passa pela sala da enfermagem, tem um enfermeiro e um técnico que vai triar ali, verificar os sinais vitais e vai anotar todas as queixas do paciente ou no computador informatizado ou manuscrito. Então, durante a triagem do profissional de enfermagem, o paciente relata ser tabagista, crônico, fuma e etilista. Estou no segundo caso clínico, tá, gente? Do paciente de 54 anos. Trabalha como pintor, nega alergia a medicamentos, não possui comorbidade. Quando eu falo não possui comorbidade, não possui cardiopatia, problema de coração, não possui hipertensão arterial, não possui diabetes, tá? Seus antecedentes familiares: pai falecido de doença pulmonar obstrutiva crônica. Doença pulmonar obstrutiva crônica só dá em quem é fumante, então já pode ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E mãe de cardiomegalia coração grande. O peso corporal desse paciente, 50 quilos, 56 quilos. A altura, 1,76. Começando por aí. Pressão arterial, 130/90, que é 13/9 milímetros de mercúrio. O pulso dele, que é a frequência cardíaca, está 88 batimentos por minuto. A frequência respiratória está 12 IRPM, que é incursões respiratórias por minuto. Temperatura axilar, 37,6, estado febrícula ou febril. Esposa relata para a equipe de enfermagem que seu esposo vem apresentando tosse por mais de 3 semanas. E com sangue, dor ao respirar, ao tossir. Há 3 semanas ele vem tossindo e com presença de sangue, a gente chama de hemoptíase. Hemoptíase. Quando o paciente tosse, escarra com sangue, já 3 semanas, tem dor ao respirar ou ao tossir, sensação de falta de ar ao esforço físico. Quanto mais se movimenta, mais falta de ar ele fica. Febre baixa constante. Era febre alta, tá, gente? Essa foi fácil mesmo. Febre baixa constante que vai e volta no mesmo, que vai e volta mesmo com o uso de antipirético, antitérmico, sudorese noturna, que pode interromper o sono. Perda de peso, ele tem uma perda ponderal. Quando a gente fala perda ponderal, é que o paciente tem uma perda de peso. Hemoptíase, quando ele escarra sangue. A perda ponderal sem razão aparente, tem falta de apetite. O profissional de enfermagem pergunta se existe alguém na residência com o mesmo quadro, tá? Esposa diz que não, que somente o marido vem sentindo isso há mais de 3 semanas.
Após a triagem, é encaminhado o prontuário do paciente para o consultório médico. De acordo com o quadro apresentado deste paciente, conforme o videoaula no portal, tem um videoaula meu dentro do carro falando sobre essa doença, tá? Qual doença este paciente está desenvolvendo? É uma doença respiratória. É uma doença respiratória. Quando o paciente começa a ter febre, perda de apetite, tosse há mais de 3 semanas, com escarro, quemoptise, emagrecimento, né? Perda de peso, dor ao respirar, falta de ar ao esforço físico, tá? E é fumante, ele tem uma doença respiratória. Exatamente isso, Átila, mas não precisava colocar aqui, Átila. Esse vídeo tá no canal meu e também tá no portal. Vai lá, Aninha, tá? Depois você assiste. Então, ele tem uma doença que está... Qual é a doença que ele está desenvolvendo? É uma doença respiratória causada por uma bactéria que é transmitida pela gotícula, pela fala, pelo respirar. Geralmente, o paciente com essa doença no hospital não pode responder aqui, tá? Fosse para responder aqui, eu respondia. Estou dando ajuda para vocês. Geralmente o paciente, quando chega no hospital com essa doença, ele fica em isolamento respiratório, tá? É super contagiosa, é transmitida pelas vias aéreas superiores, tem que usar máscara, tem a ver com a pergunta da aula passada, tá? Qual o nome da bactéria que causa, tá? Pode ter 2 nomes, tá? Essa bactéria. E explique a forma de transmissão. Tá? O tratamento para essa doença geralmente dura 6 meses, né, com esquema RIP, que é gratuito pelo SUS. O tratamento é gratuito pelo SUS. Se o paciente não pode parar o tratamento, tá? Após 20 dias de tratamento, ele deixa de transmitir o bacilo, ele não é mais bacilífero, ele não transmite mais o bacilo. Faça uma live de Kiss. Acho que o pessoal vai gostar. Não entendi, Ari. Então, o tratamento é por 6 meses, gratuito pelo SUS. Ele não pode interromper o tratamento. Após 20 dias de tratamento com esquema RIP, ele não transmite mais o bacilo, então ele não é mais bacilífero. Tá? Essa questão de não poder tocar no copo, não tocar nisso, tocar aquilo, entendeu? Perguntas. Posso fazer perguntas e respostas. É isso que está querendo dizer? Perguntas e respostas. Tá? A forma de transmissão é super fácil. Deu para vocês entenderem qual é a doença do paciente de 52 anos. Só em eu falar que se o tratamento é 6 meses, isso aí, posso fazer assim. Se o tratamento, Vivi, vou fazer. Se o tratamento é por 6 meses, ele não pode interromper o tratamento, senão a doença vai voltar tudo de novo e vai voltar complicada com uma doença chamada derrame pleural, tá? Que é causada por pneumonia quando essa doença não é tratada. E vai se internar. E se internando, ele vai ter que ficar em isolamento respiratório. Lembrando que uma das cantoras, não sei se é Simone Simaria, teve essa doença. Dica, pronto. Ela é transmitida pelas vias aéreas superiores e tem o nome da bactéria. Lari Viana entrou. Um beijo. Tá bom? Deu para vocês entenderem? Se preparem para a prova. A prova vai estar nesse estilo, tá? De interpretação para vocês responderem. Quem assistiu meus vídeos, que assiste os vídeos no portal e presta atenção nos vídeos, vai conseguir desenvolver a prova. Tá? Agora, quem não responde,
que copia e cola do Google vai se perder na prova de quinta-feira. Tá? Pronto, entreguei. Exatamente, Ari. Não vai levar puxão de orelha, não. Show, Carol. Elane tá aí ainda. Vivi tá aí ainda. Ari tá aí ainda. Ari, eu quero que você entenda uma coisa, gente. Entregue o seu problema para Deus, que Deus saberá o tamanho do seu problema. E Ele dará uma resposta maior para você. Tá? Tá bom? Fica aí, Elaine. Tá, Ari? Entregue o tamanho do seu... Não, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema. Não diga, Senhor, o meu problema... Não. Diga para o seu problema o tamanho do Deus que você tem. Tá? Que só Ele é capaz de nos ajudar quando a gente passa por alguma dificuldade, por algum problema. Tá, Ari? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Ele vai te dar a solução e a resposta para o que você quer, tá? Então diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para esse problema o tamanho do seu Deus, que Ele vai te dar a resposta daquilo que você tanto está procurando, tá? E eu sempre coloco um louvor, tá? Eu vou dedicar a Elaine e a Vivi, não que todos os alunos não precisem, para todas as turmas, tá, Tarsis? Tá, Diego? Tá, Átila? Para todas as turmas, mas eu vou dedicar em especial, não só para... Que bom, Ari! Isso aí, acredita no que eu tô te falando, tá? Não só para a turma inteira, mas especial para Elaine e para Vivi. E Ari, segue isso que eu te falei, tá? Vê se vocês consigam ouvir. É só confiar no Senhor. Pode tirar um print e me marcar. Tira um print e me marca lá no Instagram. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. A Ilka, um beijo. Não pense em desistir. Lembre-se dos motivos que te fizeram aguentar até agora. É isso aí, Claudiane, vai passar. No canto escondido. Tira o print e me marca. Beijo, Ilka. Desculpa ter tomado o tempo de vocês, tá? Mas era só para passar esse conhecimento para vocês entenderem realmente o que eu queria. Elaine, tá ouvindo, Elaine? Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele Aline. me mandou falar que vai mudar seu Boa noite, Vanessa. Diego, ó, tamo junto. Ele está enviando Pode tirar o print do jeito que eu tô, gente. Não gosto de fazer pose, não. pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto. Aí, ó. E tem Ari. Aí, Ari, Elaine e Vivi. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, Obrigado você, mas Diego. não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. Depois me marquem lá no print, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Estudem.
e até quinta-feira, tá? O coleguinha que quiser assistir vai estar salvo no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Nunca se desespere, pelo amor de Deus. Obrigada a você, Vivi. Bom descanso a todos, uma noite excelente. E não se desespere, confiem. Fiquem com Deus, tá? Abraço, professor Eduardo. Beijo.